É com imensa alegria que nós realizamos esse momento para fazer a divulgação do e-book Interculturalidade e Diversidade em Vivências Extensionistas de Instituições Comunitárias do Sul do Brasil. Essa é uma obra que é uma iniciativa das instituições comunitárias do ensino superior, que fazem parte da Câmara Sul do Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária, Foreste, abrangendo os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A publicação objetiva a divulgação de processos, resultados de práticas extensionistas universitárias decorrentes de um processo educativo, cultural e científico. Neste volume, reúne 18 artigos com discussões e práticas extensionistas na perspectiva da educação multicultural. Neste tema, então, a extensão é entendida como o princípio educativo e a dimensão fundamental da educação superior, materializando-se por meio de programas, projetos e ações com foco na formação acadêmica, na problematização e interlocução com a sociedade. A interculturalidade como um princípio ético, dialógico, que fundamenta a relação entre culturas distintas e que produzem conhecimentos uma sobre a outra, e a diversidade como constituinte de uma sociedade plural, condição para o diálogo intercultural. Então, nós hoje vamos receber os autores que publicaram, então, no volume 8 desta publicação do Foreste, para poder trazer um convite à leitura, então, desta publicação. E para iniciar, eu convido, então, a professora Letícia Bon, coordenadora da Câmara Sul e também coordenadora de Extensão e Assuntos Comunitários da Univille, de Joinville, Santa Catarina, para fazer uma saudação inicial. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, professora Luciane, né, por esse momento bem rico e significativo que estamos tendo, né, nesse momento bem importante para a nossa universidade, para as nossas universidades, que é o espaço de produção científica e extensão universitária. E diante dessa fala, de antemão, quero agradecer à Fevale, né, por ter se disponibilizado já numa segunda edição, né, do livro, desses volumes periódicos que nós estamos tentando manter enquanto Câmara Sul, né. Em um momento anterior, a Fevale também foi uma das universidades que se disponibilizaram a realizar o e-book, e ainda não era um e-book, ainda era uma publicação física, né? A gente está trabalhando nesse meio digital apenas nos últimos anos, e quero agradecer muito o empenho, né, na pessoa da professora Luciane, por estar aqui fazendo esse momento para que a gente possa ouvir um pouquinho dos autores que estão aqui, para que a gente conheça um pouquinho desses trabalhos, e que a gente cada vez mais possa valorizar a extensão universitária como um espaço de produção científica, como um espaço de produção acadêmica que lhe é de direito e fato, né? Então, a gente tem aí um momento bem produtivo para todos nós. E que eu possa também, com muito orgulho, né, comunicar que nós estamos em diálogo com a Unidave, na pessoa do professor Charles, né, e da professora Lília, que vão fazer a edição de 2024 do e-book. E em breve a gente vai ter aí as informações, o edital e a temática, para que todos possam participar e compartilhar os resultados daquilo que a região sul está desenvolvendo, produzindo em extensão universitária. Então, gostaria, assim, imensamente de agradecer a todas as instituições que puderam contribuir, né, com o e-book, que puderam, além de ser publicar, que atuaram como curadoria, né, como avaliadores, que isso também é um processo muito importante para a gente. Nós somos instituições comunitárias e nós trabalhamos com os pares. Então, tudo que a gente faz aqui é de maneira muito compartilhada e colaborativa. E dessa forma, a gente acredita que é possível, sim, a gente fazer essas entregas com esse e-book organizado pela Fevale. Então, professora Luciane, muito obrigada, e que a gente possa seguir aí com esse periódico que a gente já vai começar a chamar, para que a gente possa ter esse espaço crítico reflexivo sobre extensão universitária. Muito obrigada.
Muito obrigada, professora Letícia, por essa acolhida, né, esse reconhecimento aí ao trabalho também. Acho que também fica como estímulo para as outras universidades abraçarem, né, essa publicação que é algo tão importante para o Forest e para que a gente possa realmente divulgar o trabalho que todos desenvolvem. Então, nós vamos iniciar com os nossos autores, que são as estrelas do momento aqui, né, para a gente poder fazer então esse convite a todos para poder consultar os artigos e cada um vai ter um espaço muito rápido de fala para, resumidamente, apresentar então o que o artigo trata, qual é a temática que aborda, quais são os projetos, as ações extensionistas. Então, nós vamos fazer pela ordem do próprio e-book, do sumário, né? E iniciamos então pelo Frederico Santos dos Santos, que traz o artigo Quem pode escrever falar sobre relações étnico-raciais por uma universidade decolonial. Então, passo a palavra aí para o Frederico apresentar, então, no máximo em 3 minutinhos, a temática do seu artigo. Boa tarde, eu queria agradecer às colegas presentes pelo convite para participar dessa reunião aqui, dessa live, sobre essa publicação que é tão importante para todos nós. E essa publicação que nós fizemos aqui pela Universidade de Passo Fundo é uma publicação que tenta dar conta dos desafios de discutir as relações étnico-raciais na universidade, né? A partir da Lei 10.639, as instituições de ensino superior têm pautado esse debate em várias instâncias no ensino, pesquisa e extensão, mas a gente se deparou com uma situação que era sempre um grupo de pessoas brancas, gestores, que pautavam essas diretrizes, e as pessoas negras na universidade não protagonizavam esse processo. E aí nós constituímos uma comissão de relações étnico-raciais composta por pessoas brancas e não brancas, funcionários, estudantes e professores que pudessem colocar esse debate na universidade, em várias instâncias, né? E esse texto que a gente fez é um pouco desse cenário de que quem pode falar pelas relações étnico-raciais na universidade, que tem lugar de fala desse processo, né? Que tradicionalmente a universidade é feita por pessoas brancas, e mesmo que seja um debate das relações étnico-raciais, as pessoas negras não ganham protagonismo nesse processo. E esse artigo, justamente, a gente escreveu a várias mãos, né, de pessoas brancas e não brancas, para tentar discutir em que instâncias a universidade se constrói também pelo olhar dessas pessoas, né? E aí, um conceito fundamental presente no artigo é a decolonialidade. Como é que você constrói uma universidade a partir do seu processo de extensão que não seja pautada pelos valores civilizatórios da Europa, mas que possa ser orientada também por valores civilizatórios, especialmente de comunidades indígenas, afro-brasileiras e africanas, e que as pessoas que oriundas desses grupos também possam sentir-se representadas numa universidade que dialoga com seus valores e princípios. Também tentar pensar em que medida a universidade não somente inclui essas pessoas quantitativamente, mas que haja um pertencimento, que elas possam sentir-se que a universidade olha para elas com pertencimento também, né? E é isso que nós fizemos nesse artigo, que nós publicamos nesse e-book, que foi uma grande satisfação para todos nós. Muito obrigada, Frederico, pela apresentação. E agora nós seguimos, então, com o artigo Caigangue na Universidade, a participação de comunidades indígenas em um evento acadêmico, e chamo Luiz Fernando da Silva Laroque para a apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento e agradeço à professora Letícia, coordenadora da Câmara Sul, e também da professora a Luciane, né, coordenadora da obra, então, pelo aceite e pela publicação aí do nosso trabalho. O nosso trabalho, então, aparece como segundo capítulo do e-book. A professora Luciane já leu o título, né, Caigangue na Universidade. Ele é assinado, então, por 3 autores: o Adriano Cristófilo Fustinger, que é um ex-bolsista do projeto e do curso de História, se formou ano passado; a Giovana Luiza Schneider, bolsista atual do projeto, ela é graduanda no curso de Psicologia, aqui da Univates;
E eu, Luiz Fernando da Silva Laroque, que sou o coordenador do projeto, que tem uma formação na área da história. Então, o trabalho, ele versa sobre as ações extensionistas ocorridas nos meses de março a abril de 2023, e ela se insere, então, no projeto de extensão História e Cultura Caingangue. É um projeto que tem uma longa existência, tem mais de uma década de duração aqui, e que trabalha com as comunidades caingangues em contextos urbanos do Vale do Taquari. É um projeto que se vincula, então, ao curso de licenciatura em História e também ao programa de pós-graduação em Ambiente e Desenvolvimento, que eu atuo, né, como professor nesse programa e tem projeto de pesquisa. Na realidade, as nossas ações de extensão, elas trabalham com pesquisa e extensão. E as ações, né, que basicamente estão descritas ou narradas nesses capítulos, elas vão versar sobre a presença e a participação dos caingangues dessas comunidades num simpósio internacional que aconteceu no mês de abril, chamado Diálogos na Contemporaneidade, e que versou, sobretudo, sobre a decolonialidade. Os caingangues, eles estiveram participando, expondo o seu artesanato, expondo a sua cultura material, também coordenando conferência e também fazendo uma conferência que abordou a decolonialidade. O texto, ele procura justamente trazer, né, sobre as possibilidades e limites envolvendo a presença indígena, e no caso indígena caingangue, na universidade, né, sobretudo demonstrando relações de interculturalidade e também diversidade, estou alinhado aí com o escopo da obra, né, e sobretudo pontuando as distintas lógicas que nós temos, né, de um lado, de uma cultura ameríndia, de uma cultura nativa, com outras temporalidades, com outras concepções de espaço e de tempo, e uma lógica universitária, né, pautada aí numa construção ocidentalizante e que, portanto, a gente precisou, né, mediar, né, esta presença com a comissão organizadora, com as atividades do evento, com a participação e, sobretudo, olhando um pouco esse jeito de ser caingangue. Então, é um pouco do que a gente produziu, estão todos convidados aí para conhecer um pouco mais sobre o texto da obra. Então, muito obrigado aí, professora Luciane, pela oportunidade. Nós que agradecemos por também vir aqui fazer esse convite, né? E vamos seguir então com o nosso próximo artigo, que é Acolhimento e Aprendizagem, ações do Seduca DH para estrangeiros, e cuja a apresentação será feita pela professora Márcia Blanco Cardoso. Bom, boa tarde a todos, a todas que estão aqui conosco. Agradecer o convite mais uma vez e falar para vocês, então, um pouquinho desse nosso artigo. Ele é um artigo escrito a várias mãos, por mim, Márcia Blanco Cardoso, e pelo professor Rodrigo Perla Martins, nós dois professores aqui da Universidade Fevale. E também tivemos como parceiras dessa escrita a Pietra Daros e a Bárbara Birk de Mello, que foram nossas bolsistas, uma da área de História, a outra da área de Letras, e agora já estão em programas de pós-graduação, já encerraram seus cursos de graduação. E ele é um artigo que trata, então, do nosso projeto Centro de Educação em Direitos Humanos, e que eu acho que fica até meio estranho quando se lê o título, né? Ações para Estrangeiros, mas é porque é um projeto que tem inúmeros braços e inúmeros encaminhamentos de ações. E nesse artigo em especial, nós falamos sobre as ações voltadas a estrangeiros aqui na região, ações que nós começamos na universidade em 2016 e continuamos até hoje. E se caracterizando sempre por um projeto multidisciplinar. Então, um projeto que tem pessoas da área da história, letras, direito, psicologia, artes, fotografia, pedagogia, enfim, tentando fazer, para além do português como língua de acolhimento, que é uma expressão muito própria, né, desse trabalho com estrangeiros, mas entendendo
todo o processo educativo como uma possibilidade de acolhimento também. Então, é um projeto pelo qual nós temos muito carinho, muito orgulho, né? Num país que tem hoje praticamente 1,5 milhão de estrangeiros. Pelos últimos dados, 93 mil no Rio Grande do Sul e 5 mil estrangeiros aqui na nossa região. Desses 5 mil estrangeiros aqui, região basicamente do Vale dos Sinos, aproximadamente hoje 3 mil venezuelanos. Então, nesse projeto, e em especial aqui no que a gente trata do artigo, nós focamos no processo que aconteceu durante a pandemia da Covid-19 e como nós lidamos num momento que era tão complexo, mas mais do que nunca o acolher era fundamental. Então, que caminhos nós fomos buscando e tentando encontrar para dar conta de todas as nossas ações e de outras questões que iam aparecendo nesse momento que foi tão complexo para todos nós. Então, a gente faz não só uma apresentação do tema da migração, do próprio projeto, e depois vamos nos deter muito mais sobre esses movimentos nos anos 2020 e 2021 e como nós fizemos esse retorno também à presencialidade. Eu poderia destacar aqui que alguns dos conceitos centrais são extensão, migração, a questão da diversidade e a questão do acolher, do acolhimento na educação. Então, só convidar a todos para conhecerem um pouco mais do nosso projeto, para conhecerem um pouco desse artigo, que foi escrito, como eu disse, a várias mãos e também de forma inter e multidisciplinar. Então, muito obrigada pelo convite, pela atenção. Muito obrigada, Márcia, pela apresentação. E seguimos, então, com o artigo Educar para a compreensão do processo migratório é também promover o respeito e a integração cultural. E convido Patrícia Nocham para fazer a apresentação. Boa tarde a todos e todas que estão aqui assistindo a apresentação dos capítulos desse livro que tanto nos honrou em encaminhar essa nossa contribuição. Então, esse artigo foi escrito a 4 mãos, por mim, pela professora Michele Pilco e por 2 bolsistas do projeto Educação em Direitos Humanos para a Juventude. A Manuela Gorgem dos Santos, bolsista da graduação, e a Laura Brandão Pazinato, bolsista do ensino médio do integrado. Então, esse artigo ele buscou discutir um pouco, debater, apresentar as questões interculturais dentro do processo migratório, no sentido também de trazer a compreensão do processo migratório para dentro das escolas de ensino médio. E esse texto, então, ele dialoga, ele apresenta as ações de 2 projetos de extensão da Universidade de Passo Fundo, coordenados por mim, o Balcão do Migrante e Refugiado, Balcão do Migrante e Refugiado, Cátedra Sérgio Vieira de Mello, e o projeto Educação em Direitos Humanos para a Juventude, coordenado pela professora Michele. O Balcão do Migrante e Refugiado, então, trabalha com essa questão da interculturalidade quando acolhe e atende e facilita a regularização documental de mais de 3 mil migrantes e solicitantes de refúgio e refugiados por ano. E o projeto Educação em Direitos Humanos da Juventude trabalhou com a interculturalidade da migração quando levou o debate da compreensão do processo migratório para dentro das salas de aula do ensino médio, proporcionando um debate num formato de júri simulado. E esse formato de júri simulado, então, buscava debater um caso sobre a caravana de imigrantes em direção à América Central, promovido pelo Washington College, no caso de uma simulação da Washington College, em que a gente levou para dentro das escolas públicas e privadas de Passo Fundo. Também buscou trazer essa compreensão da interculturalidade dentro do processo migratório, dizendo que somos todos pertencentes a esse mundo e que também temos o dever e o direito de acolher e ser acolhido, numa sociedade que também, de certa forma, exclui e que
dificulta esse processo de acolhimento. Então, trazer esse debate para dentro das escolas, entendemos que era uma promoção da cidadania e do respeito aos direitos humanos e do respeito a essa interculturalidade entre diversas nacionalidades, especialmente venezuelanos, haitianos e senegaleses, bengalis, cubanos, em que nós temos na região de Passo Fundo. Convidamos todos, então, para ler também o nosso artigo, especialmente pela contribuição dessas nossas duas bolsistas e pelo contato dessa nossa bolsista que hoje acabou, da Laura, né, que era a nossa bolsista do ensino médio, que hoje está na URGS. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia, pelo convite aí à leitura do artigo. Seguimos com o artigo A Promoção de Ações de Integração e Inclusão de Imigrantes pelo projeto UNO Migrações na cidade de Chapecó. Convido Odisseia Aparecida Paludo Fontana para a apresentação. Boa tarde a todos e a todas, né? Muito feliz por estar aqui nesse momento, compartilhando o artigo, né, que vai ser publicado, enfim, nesse e-book, e trazer um pouquinho da experiência que o projeto UNO Migrações tem em Chapecó. Dizer que esse projeto, ele foi escrito por esse artigo, né, faz parte de um projeto de extensão comunitária, no qual sou coordenadora, e o artigo foi escrito por mim e por uma bolsista do mestrado em Direito, a Ana Paula Nese, que não está aqui porque encerrou, já defendeu a sua dissertação e já nos deixou. Então, esse artigo ele foi escrito no ano passado, né, como todos, onde nós tínhamos uma realidade um pouquinho diferente. Na época, nós tínhamos cerca de 11 mil imigrantes em Chapecó, e dados atualizados de fevereiro de 2024, nós estamos com 17.800 imigrantes em Chapecó, 11 mil venezuelanos, e os demais se diversificam nas 49 nacionalidades que nós temos de imigrantes na cidade de Chapecó. E esse artigo, ele demonstra o que o projeto tenta fazer para integrar e incluir os imigrantes na nossa cidade. Então, a gente faz rodas de conversas com eles, questões de direitos trabalhistas, direitos, deveres, trabalhistas, a questão de família, né, questão de violência dentro das famílias, com crianças, com idosos, e entre o próprio casal, né, e também um curso de português, onde ele é muito importante a questão da língua, para que eles possam se comunicar, para que eles possam, né, entender e escrever. Nós temos muitos imigrantes que já estão buscando a naturalização brasileira, então, por isso, a importância deles saber a língua portuguesa, saber a nossa língua mãe, né, que é importante para que eles possam, inclusive, fazer a prova do Selfibras. Então, o nosso artigo traz algumas experiências. Hoje, o nosso projeto no Migrações, ele se tornou um projeto guarda-chuva de toda a extensão de todos os mestrados da UNO Chapecó, onde a gente está com várias ações diversificadas agora, né? Na época do artigo, ele era ainda um projeto menor, mais ligado somente ao direito e à questão de letras, né? Que é a questão do curso de língua portuguesa e interculturalidade, mas hoje ele já tem uma abrangência ainda maior. Então, agradeço pela oportunidade e convidamos a todos para que leiam também o nosso artigo. Muito obrigada. Nós que agradecemos por estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho do trabalho. E com este artigo a gente então finaliza a primeira parte do nosso e-book e iniciamos então o segundo bloco de artigos. O artigo então que seguimos, a incorporação de objetivos do desenvolvimento sustentável na política de extensão universitária e a construção de uma universidade socialmente relevante. A quem convido Cristiane Maria Riffel para fazer a apresentação. Boa tarde a todos. Eu estou aqui representando a Univale e o nosso artigo, né, fica o nosso convite para a leitura do nosso artigo, que sistematiza a nossa experiência enquanto universidade na incorporação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, num processo bastante, né, que envolveu bastante etapas, e que foi extremamente importante para a gente contribuir nessa caminhada de territorialização dos ODS.
Então, esse trabalho ele também é feito, né, a muitas mãos. Ele começou em 2014, né, num primeiro movimento da universidade se integrando à discussão dos ODS em Santa Catarina. E desse start de 2014, ele vem sendo trabalhado, vem sendo pensado de que maneira essa discussão dos objetivos do desenvolvimento sustentável afeta a universidade, o quanto é possível incorporar essa discussão nos projetos de extensão, e a preocupação também de que esse processo não seja superficial, não seja, muitas vezes, um pouco entendimento da própria metodologia dos ODS, né? Então, nesse artigo, a gente apresenta esse passo a passo, eu diria assim, né? Que levou desde essa primeira fase em que a universidade se comprometeu externamente a participar do movimento ODS Santa Catarina, e depois como ela foi incorporando os ODS na política de extensão. E uma das questões que eu tenho muito orgulho de relatar nesse artigo, e convido todos para acompanhar, foi o processo que nós fizemos em todas as escolas do conhecimento da instituição, né? A educação, a gestão, a comunicação, as ciências jurídicas, a saúde, a ciência e tecnologia. Nós passamos por todas as escolas, reunimos os professores extensionistas e discutimos com eles o que são esses ODS e quais são os saberes que a universidade possui e áreas do conhecimento em termos de pesquisa, em termos de equipes, que podem, de fato, se tornar uma contribuição para os ODS. Porque hoje o grande desafio, no nosso entendimento, é a gente superar um pouco essa fase do modismo e entender efetivamente o que é essa metodologia e em quais desses 17 objetivos a gente pode contribuir e colaborar, né? Então, esse foi o nosso desafio. Fizemos esse processo com todos os professores extensionistas, né? E também numa fase mais recente, com os acadêmicos no processo da curricularização da extensão, né? Trazendo os ODS justamente como uma pauta para pensar qual é a nossa responsabilidade, o que a minha área do conhecimento pode contribuir com a territorialização dos ODS. Então, convido a todos para essa leitura, nos colocamos à disposição enquanto Univale também para, né, detalhar mais essa experiência, mas quero, enfim, comentar e destacar que esse movimento de incorporação dos ODS, desde o movimento com a comunidade externa e depois com a comunidade interna, foi muito importante, de modo particular, para discutir o modelo de desenvolvimento adotado, né? Então, se a gente precisa falar em objetivo de desenvolvimento sustentável no ambiente acadêmico, é porque, no mínimo, a gente concorda de que o modelo de desenvolvimento que está posto é insustentável. Então, foram discussões muito ricas e que contribuíram para que a gente, de fato, entendesse melhor a metodologia dos ODS e definisse o que efetivamente a Univale e suas equipes em termos de saberes, pode contribuir, né? Porque também muitas pessoas entendem que são 17, 160 e poucas metas e nós vamos dar conta. Não, nós não temos equipes, nós não temos conhecimento e não temos pesquisa para contribuir em todas essas áreas. Então, esse processo de sensibilização foi muito rico e a gente traz, né, esse processo no artigo que a gente convida a todos para ler. Então, a gente agradece também a oportunidade de estar nesse book compartilhando um pouco da nossa experiência. Que ótimo, obrigada, Cristiane, pela apresentação. Seguimos com o artigo Importância da Extensão Universitária para a Formação Humanista dos Estudantes do curso de Direito. Convido Caroline Ritt para a apresentação. Boa tarde a todos. Meu agradecimento especialíssimo, então, à oportunidade de poder falar do projeto. Nós temos, então, um projeto de extensão na Universidade de Santa Cruz do Sul, que justamente tem como tema a violência praticada contra a mulher. Então, a dinâmica do projeto é a seguinte: os nossos bolsistas em várias cidades, né, Montenegro,
Santa Cruz do Sul, Passo do Sobrado, Sobradinho, Venâncio Aires. São aquelas pessoas preparadas que têm essa sensibilidade de lidar com essa temática, porque não são, né, não é qualquer aluno que tenha o perfil. Justamente faz o primeiro acolhimento, o primeiro atendimento à mulher que é vítima de violência doméstica. Porque na prática ela chega, né, depois da violência, a autoridade policial chega no ambiente de delegacia, em que pese muitas vezes os funcionários, os inspetores terem essa ótima vontade, esse conhecimento jurídico, mas elas acabam tendo um acolhimento muito maior com os nossos bolsistas, no seguinte sentido. Então, numa sala com privacidade, elas contam o que aconteceu e perguntam, né? E tem toda aquela ordem de dúvidas, enfim, o que vai acontecer e o que elas podem fazer para mudar aquela situação. E são todas as dúvidas, né? Do direito de família, como funciona um divórcio, uma separação, dissolução de união estável, esclarecem situações que muitas vezes acontecem porque o homem violento, ele geralmente mente muito, né? Ele diz que ela não vai ter direito a nada, vai perder a guarda dos filhos, e todas essas coisas que na prática acontecem. Bem, claro que o nosso trabalho, ele não dispensa o trabalho policial, né? O registro de ocorrência, o pedido de medida protetiva e outras determinações, assim, que são previstas nessas situações e que estão lá na Lei Maria da Penha, certo? Então, o artigo que nós confeccionamos, eu, o professor Eduardo, que coordena o projeto, e as nossas bolsistas, foi justamente no sentido da gente destacar a importância da extensão universitária para os nossos alunos que se envolvem com a extensão. Porque ele tem o quê? Ele tem uma oportunidade de relacionar a teoria com a prática e promove, com relação a ele, um amadurecimento, não só um amadurecimento jurídico, mas também no sentido de ele se tornar uma pessoa muito mais humana, de compreender muitos e muitos dos nossos problemas sociais, principalmente a realidade de violência doméstica praticada com Polícia Civil, como delegadas, enfim, que justamente me relatam, professora, como foi importante aquela experiência naquele 1 ano, eu justamente lidando com isso. Então, não é só uma questão do aluno, da aluna que é bolsista, ter domínio, né, do conteúdo do direito propriamente dito, mas de ter essa sensibilidade, essa humanidade de lidar com uma temática tão sensível. E nisso a extensão, ela traz uma contribuição muito grande, de trazer esse amadurecimento pessoal e esse desenvolvimento humanista, que é fundamental, na minha opinião, né, no curso de Direito, na formação dos nossos alunos. Da gente não formar só técnicos frios, né, mas sim pessoas com olhar social e humanista diante dos problemas sociais. Então, eu convido a todos para a leitura do nosso artigo. A gente conta com essa participação, né, de leitura e prestígio. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade de falar do projeto e destacar a importância da extensão universitária na excelente formação dos nossos alunos. Muito obrigada a todos. Obrigada, professora Caroline, pela apresentação. Seguimos com o artigo Alfabetização Científica, Currículo e Protagonismo, Desafios das Atividades Extensionistas, Relato de Experiência. E quem apresenta é Cisnara Pires Amaral. Boa tarde, então, a todos. É um prazer estar aqui, é um prazer exteriorizar à comunidade os trabalhos que a gente faz. Eu sou da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões URI Santiago. O nosso trabalho, meu e do professor Michel Pimentel Lopes, é como coordenador de uma Liga Acadêmica de Saúde e Meio Ambiente, LIASME. O nosso artigo, então, ele traz
as várias possibilidades que uma liga acadêmica apresenta para o acadêmico que está inserido nesta liga. E dentro deste contexto, nós trabalhamos em espaços formais e não formais. Então, nós trabalhamos com parcerias, por exemplo, com o Rotaract, nós trabalhamos as zoonoses emergentes, trabalhamos com ESFs, fizemos parcerias com ESFs, trabalhamos descarte de medicamentos. Então, nós atrelamos todas as atividades da Liga Acadêmica à saúde e meio ambiente. Os nossos participantes são dos cursos de saúde. Eu sou bióloga, o Michel também é biólogo, então nós atrelamos a questão ambiental com a saúde. E a gente acredita que a alfabetização científica, ela se faz no momento que o acadêmico está inserido dentro da comunidade e ele começa a exteriorizar o que ele aprende dentro da sala de aula com as questões que são discutidas dentro da comunidade onde ele está inserido. Então, ele começa a ter contato com com novas vivências e, obviamente, ele vai construindo novas conexões, ele vai compreendendo a importância de trabalhar a parte científica, de compreender, de conseguir, por exemplo, fazer com que as pessoas mudem hábitos e atitudes. Então, deixo o convite aqui para que vocês leiam o nosso artigo. Ele é bem importante, ele traz toda a importância que é estar relacionada a uma liga acadêmica, qual é o intuito de uma liga acadêmica, quais os trabalhos que podem fazer e o que pode desenvolver tanto para o professor coordenador quanto para os acadêmicos envolvidos. Obrigada, então, e é um prazer estar nesta tarde aqui. Obrigada também. Agora convido então o artigo NAF-UNOESC, Extensão e Interculturalidade para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável, e a Márcia Marcondes Diniz de Freitas fará a apresentação. Boa tarde a todos. É sempre um grande prazer, uma alegria estar aqui entre os pares, discutindo assuntos tão importantes para a nossa comunidade. E falando em universidades comunitárias, então o nosso maior objetivo é exatamente o desenvolvimento regional, buscar aí essa interferência, essa intervenção na sociedade. E o NAF, ele é um dos projetos de extensão da UNOESC, especificamente no campo das ciências sociais, e tem maior envergadura, que trabalha com o maior número de alunos envolvidos, professores, e que tem uma inserção na comunidade muito forte. Então, a gente faz o atendimento exatamente a um público não só de baixa renda, mas é um público muito diverso. Então, como vários colegas colocaram aqui, a nossa região sul ela acolheu muitos imigrantes, então a gente também tem esse atendimento a várias nacionalidades que estão presentes aqui no nosso país. E a gente procurou, nesse artigo, escrito a 4 mãos, demonstrar ou apresentar um pouco do que, não só dos nossos números enquanto atendimento à comunidade, porque isso às vezes se torna até um pouco estatístico, frio, mas exatamente demonstrar o que o nosso aluno desenvolve em termos de conhecimento, de habilidade, de atitude intercultural, quando ele está quando ele está ali se comunicando com pessoas que trazem situações interculturais. Então, a gente fez essa costura no artigo para demonstrar o crescimento do nosso aluno, quanto ele, quando ele entra no programa do Núcleo de Atendimento Contábil e Fiscal, e depois quando ele sai,
esse atendimento à comunidade, ela é presencial, ela é pelo WhatsApp, mas ela é realizada pelo próprio aluno, né, pelo nosso estudante da universidade. Então, quando ele mergulha, né, vamos dizer assim, nesse espaço, nessa vivência de comunicação com pessoas dos mais variados, né, vivências, das mais variadas culturas, ele também vai compreendendo melhor a sua própria formação, a sua própria vida, também vai entendendo e reelaborando os seus saberes, os seus contextos, né? E isso é, de fato, a construção, né, de um trabalho social na realidade, aproximando o nosso aluno à realidade. E nós entendemos, então, com tudo isso, que ocorre um processo de emancipação no âmbito comunitário, né? São práticas sociais que o nosso estudante ele exercita dentro, né, do campo universitário, sob o monitoramento, mas que ele vai, então, ganhando esse processo de emancipação. E, claro, isso é importante também, né, a gente entender que a extensão ela é exatamente, né, essa conexão entre o ensino e a pesquisa na prática, colocando todo esse serviço para a comunidade. Então, a gente só pontuou alguns aspectos nesse artigo, né, colocando de forma mais simples, para que as pessoas consigam identificar a importância de um trabalho de extensão dentro de uma universidade, o quanto isso afeta a formação do nosso aluno e, claro, como resultado final, beneficia a sociedade, a comunidade como um todo. Agradecemos aí pela oportunidade dessa publicação e convidamos a todos para que venham fazer a leitura dos artigos que, com certeza, terão aí uma experiência muito frutífera. Obrigada. Obrigada, Márcia. E nós encerramos, então, a parte 2 do nosso e-book com esta apresentação e seguimos para a parte final, parte 3, com os últimos artigos. Agora teremos, então, Nutriação UX, alimentando o conhecimento na comunidade. Experiências exitosas em extensão acadêmica. E convido a Ana Carolina da Silva e a Bruna Guerck para a apresentação. A todos agradecemos a oportunidade, né, de apresentar esse projeto de extensão que foi tão importante aqui para a nossa instituição e para a comunidade. Eu e a professora Bruna, então, vamos dividir um pouco dessa apresentação. Então, a necessidade do projeto Nutriação, ela se deu muito em função da prevalência, né, do aumento do número de pessoas com obesidade, especialmente crianças, e no mesmo sentido, a qualidade, né, a má qualidade da alimentação da população, especialmente com o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, né, os indivíduos consumindo cada vez menos alimentos in natura. E, em relação a isso, surgiu, então, a oportunidade da construção desse projeto, que foi feito, né, com todos os professores do curso de nutrição, estamos representando aqui, então, todos os professores. E esse projeto, então, de extensão, ele foi desenvolvido para atingir a comunidade. As pessoas ou as instituições que tinham interesse, elas procuravam a universidade, especialmente através do canal de comunicação que a gente tem com a comunidade, que é o UX Minha Escolha, e essas pessoas entravam em contato, então, identificando qual era o perfil da população, então, e quais as necessidades, né, quais as demandas, então, daquela comunidade, né, daquele grupo específico que nós íamos atender. Nisso, a gente tinha, então, os professores e os bolsistas se deslocavam até os locais, que era onde existiam essas determinadas demandas, e aplicávamos determinados tipos de atividades de acordo com a demanda da população. Para isso, nós temos um portfólio de diversas atividades, tanto com atividades teóricas quanto com materiais práticos, né, banners,
material com rotulagem de alimentos, caixas com que mostram o grau de processamento dos alimentos, para as pessoas entenderem qual a classificação de qualidade nutricional dos alimentos, fantoches, teatros, e a partir daí, então, a gente fazia a aplicação dessas atividades, né, na comunidade de acordo com as demandas, né, solicitadas. Esse projeto teve início em 2016, e acho que a partir de agora a professora Bruna, então, fala um pouquinho ali dos resultados. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui, né? É um projeto que realmente é muito importante para o nosso curso, justamente por esse alcance na comunidade, né? Então, como a Prof. Ana colocou, justamente essas didáticas, né, que a gente tem com todos os ciclos da vida, então, desde crianças, né, até adolescentes, adultos e idosos, acabam beneficiando muitas pessoas mesmo. O projeto de 2021 até junho de 2023 foram atendidas mais de 6.000 pessoas, 6.800, né? Então, essa promoção de hábitos saudáveis, por meio dessas didáticas, assim, acaba, né, beneficiando essa população e muitos dos alunos, né, a gente ia muito nas escolas também, acabam levando também para suas famílias, né? Então, isso acaba disseminando também na comunidade de uma maneira bem ampla. Isso também envolve o desenvolvimento do aluno, né, do curso também, que se envolve nessas atividades e que permeiam também várias cidades. Então, a gente teve várias cidades da região da Serra Gaúcha, então Bento Gonçalves, Canela, Caxias, né, Caxias do Sul, Gramado, São Francisco de Paula, e tendo, então, como a nutrição da UX como referência para essas atividades, né? A Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio é muito famosa, né? A gente esteve presente, a Festa da Uva, a Expo Bento, Fenavinho, são atividades típicas da região que a gente pode estar inserido, promovendo essa alimentação saudável, né? Fazendo também o desenvolvimento dos alunos, né? Nesse contexto, e um benefício de todos os lados, né? Então, acho que essa parte de alimentação com o projeto Nutriação, né, justamente com esse enfoque de ter essa ação dentro da nutrição. Teve um resultado muito positivo, beneficiando muito a comunidade. Muito obrigada pela apresentação, a Ana e a Bruna. Seguimos agora com o artigo Clau e seu sorrir, práticas que aliam extensão, cultura e diversidade. E convidamos Ana Paula Morschbacher para a apresentação. Boa tarde, gente. Eu sou uma das autoras do artigo citado. Ele foi escrito a 4 mãos, com a ajuda da ex-bolsista Laura Schossler e dos coordenadores do projeto, os professores Cristiano Pereira e Marinês Moraes Rigo. É um prazer imenso estar aqui representando esse projeto lindo da Universidade do Vale do Taquari, a Univates. Eu sou voluntária do projeto desde 2021, quando a doutora Mendelevia, a minha Clau, se formou na 5ª turma de doutores palhaços. Atualmente, o projeto conta com mais de 40 voluntários atuantes. O Clau e seu sorrir utiliza a palhaçoterapia, uma prática de cuidado humanizado que promove a ressignificação do ambiente hospitalar, proporcionando bem-estar e risadas para pacientes, acompanhantes e funcionários. O projeto ele foi criado em 2015 a partir da iniciativa de alunos do curso de Medicina da Univates e propõe uma forma não invasiva, afetiva e alegre de promover cuidados em saúde, utilizando a risada como maneira de ultrapassar obstáculos culturais, idiomáticos e sociais, de modo a oferecer cuidado para todos, sem preconceitos ou barreiras. As atuações do Clau e seu sorrir são realizadas por voluntários capacitados para o atendimento hospitalar, que trabalham com o conceito ampliado de saúde, considerando questões sociais, ambientais e de qualidade de vida das comunidades atendidas. Os voluntários são estudantes, funcionários ou egressos da Univates, das mais diversas áreas, não necessariamente vinculados aos cursos da saúde. Após a suspensão das atividades devido à pandemia do coronavírus, as atuações semanais do projeto no Hospital São José, na cidade do Meio, retornaram em 2022, impactando cerca de 1.079 pessoas. E no ano passado, somente entre os meses de março a maio, quase 650 pessoas foram atendidas pelos doutores palhaços. Sentimentos não faltam quando o assunto são atuações do Clau e seu sorrir. Muitas vezes, basta a presença do palhaço e seu olhar de afeto para transformar a atenção hospitalar em gargalhadas. Em outros momentos, a arte musical ocupa o lugar das palavras, proporcionando uma interação independente do idioma falado. Além disso, o abraço de um Clau
proporciona que sentimentos necessários fluam, mesmo que estes sejam de tristeza pela situação hospitalar. Segundo o depoimento de uma enfermeira, a presença do projeto contribui para a alegria no ambiente normalmente silencioso e pesado. Através do lado lúdico da proposta, encorajam e dão esperança de viver melhor aos pacientes. Assim, a palhaçoterapia como atividade de extensão ela vem recebendo um acolhimento cada vez maior da população. Entretanto, a Arte Clown ainda sofre com olhares preconceituosos e falas de desaprovação, provindas de alguns profissionais da saúde e mesmo da comunidade. Essa rejeição, porém, não abala os nossos voluntários, pois o olhar grato, a gargalhada, o choro e o abraço recebidos fazem tudo valer a pena, comprovam a eficácia do trabalho e da missão de um Dr. Clown. Por fim, espera-se que esse artigo, então, promova o interesse da comunidade pela arte da palhaçoterapia e seus benefícios, demonstrando a interação entre a arte clown, a extensão, a diversidade e a interculturalidade. Agradecemos a oportunidade dessa publicação e convidamos a todos para a leitura. Muito obrigada. Nós que agradecemos aí o compartilhamento, né, do projeto, das ações, e seguimos com o projeto Iniciação Desportiva Escolar, contribuições na formação de crianças e adolescentes, para a qual apresentará Evandro da Silva. Meu muito boa tarde, né? Quero agradecer também a oportunidade dessa divulgação, né, nosso trabalho. Em nome, então, vou falar em nome aí dos demais autores, né, colegas, a nossa professora Sandra, a colega Dainara e o Laércio. Então, nós fizemos um trabalho, em primeiro momento, apontando as principais características do PID, né, que é um projeto de iniciação desportiva escolar. Ela foi idealizada aí pela Fundação Catarinense de Esportes, né, FESPORT, e o objetivo principal é atender crianças e adolescentes na faixa dos 10 a 16 anos que estão matriculados na rede de ensino, né? Então, principalmente na questão do contraturno escolar. O nosso trabalho foi desenvolvido aqui na região de São Miguel do Oeste. Nós temos outras cidades que são participantes, são atendidas também pelo projeto, né? Através de parcerias aí com as secretarias de Educação e de Cultura de Esportes também dos municípios. Atendemos mais ou menos, assim, em termos de esportes, a questão da dança também, o futsal, o futebol, o voleibol, o atletismo, o karatê e o basquetebol. Somos hoje em 20 acadêmicos, né? Somos bolsistas do projeto, que atuamos nessas áreas aí com supervisão de um profissional da área. Nós temos também mais ou menos atendido hoje em torno de 350 crianças e adolescentes, né, que são atendidos aí pela supervisão. Nossos acadêmicos aí, nossos colegas, então eles são monitores esportivos e que desenvolvem as atividades aí junto nesses núcleos. O projeto ele se deu início aqui na região no início de maio de 2022, né, e vem sendo desenvolvido até o presente momento. Nosso artigo também foca no segundo momento um case, né, um case de sucesso na qual nossa colega Dainara ela coloca a sua situação pessoal, a vivência dela no desenvolver desse projeto. Então, ela traz para o relato na cidade de São João do Oeste, onde ela promove e desenvolve o futebol feminino, inclusive as categorias de base e tal, algo que não acontecia antes naquele município. Então, trouxe uma inclusão, principalmente para essas meninas aí que estão tendo uma possibilidade no esporte. Então, de modo geral, seria esse aí um artigo, né? Então, eu vou convidar todos aí para complementar a sua leitura, né? E apreciar esses depoimentos que nós temos para trazer aqui. Demais, muito obrigado. Tá ótimo, Evandro. Agradecemos também a apresentação. Seguimos agora com o artigo Projeto de Extensão como Instrumentalizador da Paz durante a Covid-19, Mediação Online em Foco. E quem apresenta é Helena Chuvantes. Boa tarde, então, a todos. Gostaria, então, de compartilhar com vocês que o nosso trabalho foi escrito a diversas mãos e ele é referente a um projeto de extensão que acontece em parceria com a Universidade de Santa Cruz do Sul e a Defensoria Pública. Neste trabalho, a gente trouxe os resultados referentes à mediação online que a gente realizou durante o período da pandemia, que a gente pôde avaliar como é que foi o uso da mediação online e, inclusive, essa ferramenta também possibilitou que a gente não parasse com os nossos atendimentos. E o projeto já vinha apresentando anteriormente, já vinha trabalhando e desenvolvendo aqui na Defensoria de Santa Cruz do Sul
e com a pandemia ele teria que ficar, né, afastado. E a gente daí trouxe a solução de utilizar a mediação online e os resultados foram bem bons. E aí a gente trouxe, então, neste artigo, que tivemos a oportunidade de publicar, todos esses dados e a gente convida, então, todos para a leitura do artigo, que é referente, então, ao nosso projeto. E se também alguém tiver alguma dúvida, podem nos escrever frente aos dados do projeto, a gente vai ficar bem feliz. E eu gostaria de agradecer, então, a oportunidade por divulgar o nosso trabalho. Nós que agradecemos, Helena. Passamos agora, então, ao artigo Lazer Ativo, Extensão e Pesquisa em prol da saúde mental de idosos depressivos. Quem apresenta é Vitória Oliveira Silva da Silva. Olá, boa noite a todos e todas. Então, me chamo Vitória e eu vou falar, então, um pouco sobre a nossa proposta, né, do artigo que foi publicado. A proposta do Lazer Ativo é articular a pesquisa, o ensino e a extensão, oportunizando a prática de exercícios aquáticos para idosos portadores de doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão e depressão. Especificadamente, o nosso artigo, nós realizamos um estudo clínico randomizado com a prática de exercício durante 12 semanas, 2 vezes por semana, com uma duração de 50 minutos, cada sessão, totalizando, então, 100 minutos semanais. O propósito, então, do Lazer Ativo, além da gente oportunizar a prática de exercícios aquáticos para os idosos, é a gente também estudar os efeitos sobre os parâmetros de saúde mental e física. E através desse projeto, a gente pretende, então, provocar mudanças no estilo de vida dos idosos, haja vista a importância, né, de praticar exercício físico, tanto para a saúde mental, tanto para a saúde física, como fortalecer a saúde imunológica, o sistema imunológico, dentre outros benefícios que o exercício físico pode proporcionar. E além disso, desses benefícios que a sociedade acaba tendo também, o projeto acaba oportunizando a prática de estágio para acadêmicos da graduação, e também é um espaço, então, de ensino-aprendizagem. A gente vê muito na literatura que o exercício físico, ele é importante, mas tem uma lacuna que a gente não sabe em que frequência, em que volume, em que intensidade. Então, o grupo de pesquisa em exercícios aquáticos avançados da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a gente vem desenvolvendo trabalhos nessa linha de pesquisa de idosos, exercícios aquáticos, e com melhor frequência, haja vista também que o exercício físico na água, ele tem várias propriedades físicas que acabam sendo mais benéficos do que o exercício terrestre para essa população. Uma população também que já é quase 11%, né, da nossa população, então a gente vê a importância e a relevância de continuar esse projeto. Então, eu convido vocês para lerem o nosso artigo, que especificadamente, então, trabalhamos com idosos depressivos e investigamos parâmetros de estresse e depressão. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês e pela publicação. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Vitória, também agradecemos a todos que estiveram aqui nos acompanhando, né, os autores que estiveram presentes, aqueles que estão no YouTube acompanhando ou que vão acompanhar depois, né, essa transmissão, e a gente teve a oportunidade aqui de compartilhar um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido para este e-book, no qual eu, Luciane, fiquei responsável pela organização aqui pela Fevale, e de antemão eu já agradeço esta oportunidade, porque também é um processo de aprendizagem para todos nós. E desta forma, então, encerramos a nossa live de divulgação. Fica o convite, então, para todos prestigiarem esta obra. O link para acesso, como é um e-book, ela vai estar aqui na descrição do vídeo, para que todos tenham acesso. E eu agradeço, então, em nome da Universidade Fevale, especialmente da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, e também da Câmara Sul do Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária do Foreste.
Uma boa noite a todos e agradeço mais uma vez.